ao Senhor. O nosso evangelho é João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem, enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ela, mas o mundo não a quis conhecê-la. Veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois foi por meio de Moisés que foi dado a lei, mas a graça, a verdade, a nós chegou através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. E nós acolhemos também os demais irmãos e irmãs que estão hoje celebrando conosco. Além de nós, aqui nós temos mais 80 pessoas que estão celebrando com a gente. Dentre elas, aqui dentre vocês que celebram conosco, 2 pessoas para representá-los. A Nara, em Portugal. Nara, Deus te abençoe
Deus te guarde, Deus esteja contigo. Aí já é tardezinha, né? Deus abençoe a você neste dia. Sueli, em Guarulhos, São Paulo. Deus te abençoe, Sueli, Deus esteja contigo, com os da tua família. Amados irmãos e irmãs, o profeta Isaías, ele nos diz como que é belo, né? Sobre os montes, aquele que anuncia a paz. Um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Nas bem-aventuranças de Mateus, no capítulo 5, nós encontramos ele dizendo: bem-aventurados os que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem sido um promotor da paz, promotor da alegria? A palavra evangelho significa boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. E qual que é a boa notícia que nós temos para anunciar para esse mundão de meu Deus? Jesus, que está aí, perto de nós, consolo, carinho, astro que brilha mais, é Jesus, o príncipe da paz. Muitas pessoas acham que a paz vai vir do dinheiro, a paz vai vir disso, daquilo outro, né? Ou até mesmo, se eu tiver, eu digo, olha, eu preciso ser um homem, uma mulher de paz, apesar de, porque a minha confiança, a minha segurança vem de Deus e não das pessoas e nem das coisas. Outro dia eu lembrava aqui numa das pregações, aquele filme Quarto de Guerra, e há um momento em que ela sai, né, para falar com o demônio, e ela diz assim: olha, e você não vai nem tirar a minha alegria, porque a minha alegria não é o meu marido nem minha filha, a minha alegria é Jesus, então nem a minha alegria você vai tirar. Só que às vezes a gente acha que não, as pessoas, eu entendo, e aqui não estou dizendo que a gente não tenha afeto pelas pessoas. Até dizia, como é que alguém pode falar, eu quero ficar sozinho? Não, uma coisa é você querer de vez em quando, e é bom de vez em quando a gente ficar sozinho, ficar com a gente. Você já descobriu que você pode ser uma boa companhia para você mesmo? Ou você é daquelas pessoas que acorda e aí já, né? Alexa, né? Não, você acorda já pedindo o som. Ah, padre, não, mas é a missa na Canção Nova, é não sei o que, é o padre fulano. Gente, mas o primeiro momento da manhã, você ficar sozinho com você mesmo, fazer as suas coisas, sua higiene pessoal, degustar o seu café da manhã, sua primeira refeição, seu primeiro copo d'água depois de uma noite sem se hidratar. Você tem lidado bem com isso? É importante. Agora, não ser solitário, né? Não ser solitário. Ele vem para perto, ele se coloca próximo a nós, e ele é a nossa salvação. Depois, a gente não sabe quem foi que escreveu, né? Mas a carta aos Hebreus, alguns falam que é São Paulo, mas não tem certeza. A gente sabe que na verdade ela foi escrita um pouco para os sacerdotes da época, mas mesmo assim serve para todos nós, quando ele vai dizer: olha, outrora Deus falou-nos por ele, por Jesus. Por isso que o padre fica enchendo a paciência de vocês para ler Bíblia, para vocês conhecerem o que Deus tem para falar com a gente, porque Ele tem uma palavra para cada um de nós. Porque guarde no teu coração, o desejo de salvação, ele é universal. Deus quer salvar a todos, mas a tática é pessoal. Por quê? A minha história de vida é diferente da sua, a sua história de vida é diferente dessa pessoa que está aí à tua direita, à tua esquerda.
Nós temos histórias diferentes, e Deus vem para nos salvar no nosso contexto, na nossa realidade. Claro que eu posso olhar para uma Terezinha, para uma irmã Dulce, para um Francisco de Assis, né? São Francisco de Paula, posso olhar, né, para um Carlo Acutis, posso, e ver ali alguma coisa, mas eu tenho que entender que a história deles é diferente da minha, e que Deus vem para me salvar no meu contexto. Por isso eu preciso escutar, até mesmo para a realidade do meu matrimônio. A gente dá sugestões, a gente fala de várias coisas com relação a casamento, mas cada casamento é um casamento. Você vê até o nosso nascimento, mães aí de mais de um filho pode testemunhar, elas sempre falam: cada gestação é uma gestação, cada gravidez é uma gravidez, não é a mesma coisa? Então, que a gente possa compreender isto e proporcionar às pessoas um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Por isso, o nosso primeiro anúncio tem uma forma de evangelização que se chama querigma. E a primeira palestra, a primeira pregação do querigma não é sobre conversão, não. A primeira pregação do querigma é sobre o amor de Deus. Que a pessoa tome consciência do quanto que Deus a ama. E olha bem, Jesus, e aí a gente até conversava sobre se é aniversário, coisa assim, olha, não é o aniversário propriamente, a gente fala de aniversário no sentido de nascimento, mas aqui pela leitura do Evangelho vocês viram, ele existia já, só que o Pai o envia para estar perto de nós, nos fazermos conhecer o Pai, experimentarmos o amor do Pai, e recebermos através dele o Espírito Santo. Mas ele já existia desde todo sempre. Agora, olha que tamanha misericórdia, que tamanha bondade de Deus, que não é nem curar o nosso câncer, que não é nem resolver nosso problema financeiro, não, a conversão do filho, resgatar casamento, não. Gente, enviar o próprio Filho, porque nós somos criaturas de Deus, adotados por Ele, né? Podemos dizer que nós somos, na linguagem que a gente usa, filhos do coração de Deus. Nós somos filhos do coração de Deus. Mas Jesus não, Jesus foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mesma natureza, 100% humano, 100% divino, e o Pai o enviou a nós. E aí, pai, mãe, você teria coragem de enviar seu filho, sua filha, para vivenciar realidades da vida dos outros? Aqui e ali eu encontro com pais que estão chorosos, porque os filhos estão indo para intercâmbio. Aí choram, ai meu Deus, vai ficar lá 6 meses, ai vai ficar lá 1 ano longe, como é que vai ser, ai meu Deus do céu, etc e tal. E olha que é para um benefício dele, não é nem para sofrer pelos outros. Como outro dia, né, uma família amiga, né, a filha está casando e ela vai morar ali em Dubai. Então você imagina como é que o pai e a mãe estão, contentes pelo casamento, mas como é que esse negócio de mudar para lá, outra cultura. Gente, Deus enviou seu filho para sofrer em nosso lugar, para viver como a gente. Paulo vai dizer, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, em tudo semelhante. E para quê? Para desbancar
essa expressão que a gente de vez em quando usa: ah, mas a carne é fraca. Ah, mas a carne é fraca. Não, a carne é forte, gente. Às vezes o propósito é que é fraco, né? Eu já disse aqui trocentas vezes sobre isso. Às vezes os nossos propósitos não são aquilo que deveria ser, aí a gente fica nessa: ah, mas a carne é fraca. Não, a carne é forte. Quando o nosso propósito é forte, a gente consegue, a gente se supera, né? Tanto é que a gente chega a dizer assim: eu não sei nem de onde eu tirei força, mas eu fui forte. Nossa, eu não sei como que eu dei conta. Pois é, porque o propósito era tão forte que você conseguiu extrair de si e de Deus a força que precisava. Por isso hoje a nossa alegria é tamanha por causa de um Deus que é bom, tão bom que Ele enviou o seu Filho para viver conosco. E antes de renovarmos a fé, vamos agradecer a Deus por sua bondade, por nos dar seu Filho. Um menino nos foi dado, uma criança veio para o meio de nós, para o meio de nós. Tem mãe que não consegue deixar o menino nem com a própria mãe, de tanto medo. Deus entrega seu Filho a nós, veio para perto. Como que Deus é bom. Agora, quantos homens e mulheres não sabem, não conhecem, não experimentam a bondade de Deus? E a nossa missão é evangelizar, levando ao coração destas pessoas este grande anúncio: Deus é bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E nós então renovamos nossa fé neste Deus que é bom e não é um carrasco. Creio em Deus